Trabalho de Comércio e Investimentos, essa é a segunda reunião, a primeira presencial. Temos conosco a secretária de Comércio Exterior do MIDIC, doutora Tatiana Prazeres, o diretor do Departamento de Política Comercial do Itamaraty, pastor Fernando Pimentel. Vou passar a palavra, eles vão fazer uma breve apresentação da reunião até esse momento. A reunião começou ontem, terminou hoje no fim da tarde, depois eu abro para perguntas. Obrigado. Obrigado a todos. Só para dar uma visão geral do que a gente está trabalhando, né, no G20 esse ano todo, e particularmente nesses 2 dias, a gente tem 4 prioridades, né? 2 têm a ver com o desenvolvimento sustentável. A primeira é uma negociação, e talvez seja mais difícil, a mais que demanda maior engajamento diplomático, digamos assim, discussão, identificação de princípios que devem orientar a formulação de políticas nesse nexo entre comércio e desenvolvimento sustentável. É uma busca de um entendimento do G20, a gente entende como muito importante, um aspecto crucial do comércio internacional nos dias atuais, de ver a proliferação de medidas, o aumento da prioridade atribuída a desenvolvimento sustentável por todos os países do G20, e além do G20 também. Então, a gente acha que é um momento oportuno e, ao mesmo tempo, a gente tem pouco entendimento ainda comum e pouca normalização do que sejam as melhores maneiras de abordar esse tipo de política. Então, a gente gostaria de ter, a partir do G20, um início, balizas, negociar balizas, entender o que os países entendem que seriam os princípios úteis na confecção desse tipo de normativa. Esse é um dos trabalhos, então a gente está tentando negociar isso. O outro é um trabalho também na área de desenvolvimento sustentável, mas aí é a identificação de como elementos de desenvolvimento sustentável vêm figurando em acordos internacionais de investimento. Lembrando que o TIWG é um grupo de comércio e investimento, né? Então, é um trabalho que tenta capturar a evolução desses parágrafos e trechos em acordos de investimento que tratam de desenvolvimento sustentável. A partir daí, os países do G20 incorporarão também as suas percepções sobre como deve figurar, como poderia figurar melhor a questão do desenvolvimento sustentável nesse tipo de acordo. Outro, eu vou passar já para a secretária Tatiana. A gente tem também uma iniciativa de promoção na área de gênero, de promoção do acesso da mulher ao comércio internacional. E, finalmente, a 4ª iniciativa brasileira é uma iniciativa já mais tradicional do G20, desse grupo de trabalho de investimento, que é a reforma da OMC. A OMC tem várias questões pendentes, ela tem uma necessidade de reforma. Há um grande consenso entre os países do G20 que a OMC precisa ser reformada. A grande dificuldade é reformada como, né, e para quê. Então, essas são as linhas gerais. Essa última discussão ainda não aconteceu, né, ela vai acontecer depois do almoço e acabar no final da tarde. Mas eu passo para a Tatiana. Eu vou detalhar um pouco a discussão que aconteceu sobre mulheres no comércio internacional. O primeiro ponto que eu destaco é uma prioridade da presidência brasileira, o engajamento com outros grupos, né, que participam dessa grande família do G20. Então, na terça-feira, nós realizamos com o B20 um evento que reuniu a comunidade empresarial associada ao G20 e os delegados, né, os representantes de governo do G20, para discutir os principais obstáculos que as mulheres enfrentam para participar de forma mais ativa do comércio internacional. Participou, além do B20, o W20. Então, meu primeiro ponto tem a ver com esse esforço de fazer uma presidência inclusiva, né, da qual participem esses diferentes grupos de engajamento de forma ativa. Agora eu passo para a discussão substantiva a respeito de mulheres e comércio. A conclusão a que nós chegamos dessa nossa sessão, que acabou de terminar, é que uma boa parte dos países do G20, a maioria, talvez todos os países do G20, meçam a participação das mulheres na economia de maneira geral.
mas chama atenção o fato de que boa parte dos países do G20 não tem dados desagregados sobre a participação das mulheres no comércio internacional. E a partir da experiência de alguns países que já fazem esse trabalho, inclusive o Brasil, houve um grande interesse em entender melhor metodologias associadas a esse esforço. Por exemplo, como se mede, como se define uma empresa liderada por mulher, como capturar, por exemplo, a participação das mulheres nas exportações de serviços. Nós sabemos que as mulheres são especialmente presentes no setor de serviços, nós sabemos também que o setor de serviços é especialmente dinâmico, ou seja, o comércio internacional de serviços cresce a um ritmo mais alto do que o comércio internacional de bens, e ainda assim, há poucos países que têm dados desagregados sobre a participação de mulheres no comércio, especialmente no comércio de serviços. Enfim, esses foram alguns dos temas que nós tratamos. Houve um grande interesse na experiência de países que, de fato, já fazem esse trabalho. Nós compartilhamos as informações de um trabalho realizado pela Secretaria de Comércio Exterior, Ministério do Desenvolvimento, no ano passado, que fez uma radiografia da participação das mulheres no comércio exterior no Brasil. E esse estudo revelou, por exemplo, que apenas 14% das empresas exportadoras no Brasil são lideradas por mulheres. Esse estudo revelou também que, quando nós analisamos as empresas de menor porte, há um aumento da participação das mulheres, 24% das empresas de menor porte exportadoras são lideradas por mulheres, mas ainda assim há muitos desafios pela frente. O ponto do Brasil nesse tema é necessário que haja dados para que nós possamos fazer política pública baseada em evidências, né? E houve, de fato, um interesse muito grande dos membros do G20 nesse tema. O nosso esforço, nosso objetivo nessa prioridade é de consolidar um compêndio de melhores práticas dos países do G20 a respeito de políticas para ampliar a participação feminina no comércio e, naturalmente, na visão do Brasil, a obtenção, a coleta de dados sobre esse tema é fundamental para que a gente possa avançar. Então, eu fecho aqui a discussão sobre mulheres e comércio, devolvo para você para outros temas. Acho que, bom, só dando, então, talvez, entrando mais na questão da discussão que a gente teve na manhã de ontem, que é sobre princípios para orientar políticas, né, nesse nexo entre comércio e desenvolvimento sustentável. A gente tem clara noção, todos os países disseram para a gente, inclusive em bilaterais, etc., que o tema é super relevante, importante, e que realmente não há discussão suficiente sobre essa questão, o que é uma coisa muito alentadora. Agora, a gente também verifica que no conjunto do G20 também que a gente tem várias posições bastante díspares, né, entre os países membros. A gente está consciente, então, que a gente vai ter um trabalho bastante complexo, assim, de costura diplomática para tentar buscar um consenso, mas a gente está confiante e trabalhando muito para ver se a gente consegue identificar, pelo menos, a gente está falando balizas orientadoras, é um primeiro passo, assim, que tipo de princípios ou ideias deveriam ser levadas em consideração na hora de fazer políticas, né? É isso. Adicional aqui sobre esse ponto. A relação entre comércio e desenvolvimento sustentável é evidente e se manifesta em diferentes medidas adotadas pelos países do G20 e para além dos países do G20. O que o Brasil acredita é que é necessário lançar luzes sobre essa discussão, porque, afinal de contas, há repercussões no comércio decorrentes de medidas adotadas, por exemplo, por motivos ambientais. A proliferação dessas medidas é algo que nos preocupa, sobretudo pelo risco de fragmentação do comércio, sobretudo sob o ponto de vista, por exemplo, de aumento de custos para exportadores e produtores decorrente da multiplicação dessas medidas. Nós estamos convencidos de que a discussão é válida, apesar de ser difícil. Mas o que nós costumamos dizer também é que o G20 serve para isso, né? A plataforma oferecida para o G20, pelo G20 serve para tratarmos questões que são relevantes e difíceis. Se fosse para tratar apenas do que é fácil, apenas para tratar daquilo em relação ao que é a convergência, não faria sentido, seria um desperdício, né, dessa oportunidade. Então, vamos tratar desse tema que é difícil, mas que é cada vez mais importante,
para o Brasil como um país exportador, mas também como um país que se importa com a governança econômica global, país que se preocupa com um comércio baseado em regras. Boa tarde, Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Eu queria um pouco mais de detalhe justamente sobre essas posições díspares, né? Quais são essas posições? Quem se coloca de que lado, de alguma forma? E também o senhor comentou sobre balizas orientadoras. Eu queria saber, do lado do Brasil, o que há de proposição nesse sentido? Quais seriam as balizas? Obrigada. Bom, eu não vou mencionar os países que estão, a posição específica dos países, porque justamente nesse trabalho agora diplomático, a gente não quer consolidar nenhuma posição. A gente ouviu primeiro, digamos assim, posições gerais, a gente vai tentar transformar, e é claro que os países não falam, eles não expressam suas preocupações exatamente da mesma maneira. Então aí tem um espaço, a gente tem que tentar depois destilar. Esse é um trabalho que a gente está fazendo agora. A gente, a partir dos comentários que os países fizeram na manhã de ontem, e também comentários por escrito que eles enviaram, a gente vai tentar destilar as posições de uma maneira mais clara. Mas a gente já tem algumas, assim, eu vou dar algumas linhas gerais, por exemplo. Países desenvolvidos estão muito preocupados em falar de como o comércio pode ser bom para o desenvolvimento sustentável. E talvez até com um pouco de bastante foco na parte ambiental. Já vários países em desenvolvimento estão preocupados em como essas iniciativas variadas estão surgindo na esfera ambiental, em outras áreas, impactam os seus fluxos de comércio. São visões um pouco diferentes, e é por isso que a gente precisa dessa discussão. Alguns países muito preocupados em como o comércio pode beneficiar, e outros países falando, olha, como essas outras políticas podem impactar, né? Às vezes até pode ser um impacto positivo, mas muitas vezes o impacto, principalmente para países em desenvolvimento, a percepção é que o impacto negativo, porque quase sempre envolve custos, e custo é um fator essencial para as exportações dos países em desenvolvimento. Então, esse é o tipo de discussão que a gente vai tentar arrematar. Quanto aos princípios que o Brasil apresenta, a gente, como presidência, não apresenta. A gente tem que tentar absorver o que os países em torno da mesa dizem e aí tentar costurar alguma coisa que seja razoável. A gente tem nossas ideias, bilateralmente a gente apresenta potencialmente nossas preocupações, etc., com questões específicas, mas como presidência a gente tem que manter uma certa distância das posições para tentar justamente facilitar essa costura diplomática de todas as posições. Eu queria saber um pouco qual vai ser o andamento de construção, né, disso. É claro que a gente está visando a cúpula em novembro, mas se vocês têm um plano, um prazo, enfim, para essa costura. Então, a gente tem mais uma reunião presencial em junho, final de junho, aí uma outra que vai ser bem pertinho da reunião de ministros de comércio em outubro. A gente tem duas ocasiões, mas mesmo ao longo para essa questão específica, ao longo desse mês a gente vai fazer sessões que a gente chama de intersessionais, virtuais, para tentar adiantar o trabalho. A gente espera ter alguma coisa, um esqueleto, para apresentar para o grupo na próxima reunião presencial, em junho, e a partir daí, de novo, é sempre assim, você apresenta ideias, os países comentam, há um refinamento, a gente apresenta de novo para o grupo, então, uma coisa já em forma de texto, a partir de junho, para chegar a tentar ter um texto definido em outubro, e a partir daí, isso daí será se a gente conseguir os princípios, etc., eles serão levados aos líderes. Só complementando aqui, é um pouco um exercício de aproximação, né? Nós escutamos, tentamos refletir isso, enfim, nessa costura que é feita rumo a um documento idealmente acordado por todos e, enfim, para um pouco ajudar aqui da concretude, né? Por exemplo, transparência, né? Ou seja, será que os países membros do G20 não podem se comprometer a fazer com que essas medidas sejam transparentes, sejam não discriminatórias, sejam, enfim, baseadas em ciência? Essas são ideias que foram, digamos, levantadas, né, aventadas durante as reuniões e que, na nossa visão, enfim, são potencialmente úteis para esse esforço. Esse é só
enfim, 2 ou 3 exemplos para ajudar aqui a que se tenha mais clareza do que a gente busca. Um compromisso dos países do G20 com esses princípios contribuirá para que, enfim, comércio e desenvolvimento sustentável possam se reforçar mutuamente. Olá, boa tarde, Marcelates da Reuters. Eu queria entender se o objetivo final, então, é abrir espaço para que os países possam, de maneira soberana, decidir apoiar o desenvolvimento sustentável com políticas de comércio, mas que sem que eles, com isso, apoiem um protecionismo verde. E a minha segunda pergunta é em relação a posições que têm sido colocadas de maneira bem enfática pela secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, acerca do apoio maciço dado pela China a produtos verdes, né, e de como isso estaria tornando o ambiente de comércio global, na visão dos Estados Unidos, injusto. Essa discussão transbordou para o ambiente do G20 e qual a posição do Brasil em relação a esse ponto? Então, justamente esse tipo de política que a gente está vivendo agora, né, um momento de transição energética, transição tecnológica, o objetivo é favorecer uma transição que favoreça o desenvolvimento sustentável, né? A gente tem vários países com políticas, cada um da sua maneira, e com a justificativa. Olha, eu preciso fazer isso para a transição, isso aqui vai beneficiar todo mundo, o planeta, etc. A questão é que a gente vê que, ao fazer essas políticas, vários países promovem o risco crescente de fragmentação, de desagregação. Cada país definindo um objetivo de uma maneira específica, uma metodologia de outra maneira específica, etc. O que a gente está tentando aqui é um primeiro passo, que não é que vai permitir ou deixar de permitir alguma coisa. Falar, olha, no momento onde essas políticas que visam o desenvolvimento sustentável, elas têm uma argumentação supermeritória, né, favorece a transição, ao elas serem elaboradas, que princípios deveriam estar na mente, digamos, dos formuladores da política, para ajudar a diminuir esse risco de fragmentação. Então, como a secretária Tatiana falou, olha, transparência, sejamos claros no que queremos fazer, anunciar com bastante antecedência, para os países poderem reagir, baseado em ciência. Outra coisa que a gente acha importante é que se leve em conta os acordos internacionais já existentes sobre o tema, para que não se faça alguma coisa que fique, digamos assim, às vezes atravessando o samba, digamos assim, de outra negociação internacional. É basicamente nesse nível de abstração que a gente está pensando em começar essa discussão, porque nem isso há ainda, não há nem esse nível de entendimento de corrida. Não vamos fazer assim em etapas, levando essas coisas em consideração. Por enquanto, a gente está assim num vácuo nessa área, né? Eu acho que políticas específicas foram mencionadas, eu aqui pensando 2 ou 3, e eu evidentemente não vou mencionar quais são, mas essas preocupações a que você se referiu estão na mente dos negociadores, né? Ou seja, nós estamos pensando em princípios, parâmetros, balizas que orientem a formulação dessas medidas, mas naturalmente cada negociador tem em mente a sua preocupação, o seu interesse ofensivo de acesso a outros mercados, tem preocupação com seus interesses defensivos, né, como você vê, digamos, o seu mercado doméstico sendo afetado por importações, e de maneira geral, como eu mencionei também, governança global, enfim, as preocupações, uns têm mais do que outros, eu diria, o Brasil muito convencido da importância de fortalecer o multilateralismo, a governança econômica internacional. Então, por mais que a discussão não seja em torno de medidas específicas, é natural que na formulação da posição dos países nos debates, cada negociador tem em mente temas específicos. Ótimo, Tatiana, é por isso que a gente está buscando uma formulação no nível de abstração um pouco mais alto. Se a gente for chegar ao nível de tal política não pode, isso aqui você está atrapalhando a minha política, etc., vai ser muito difícil chegar a um consenso. Então, é um nível mais alto de abstração de princípios gerais para a formulação das políticas que a gente acha que é viável nesse momento inicial de discussão sobre o tema.
Desculpe voltar, mas esse é um ponto importante. Assim, nós não pretendemos atacar política específica do país A ou B. O objetivo não é discutir se a iniciativa do país A ou B é compatível com as regras, é bom ou é ruim para o comércio internacional, é bom ou é ruim para o desenvolvimento sustentável. A discussão se dá no nível acima. Acho que é importante deixar isso claro, né? Não se trata de um processo de revisão das políticas alheias. Né? Obrigado, imprensa. Obrigado, secretário. Obrigado, embaixador.